eu vou começar lá com o Gabriel, da Volt One. Volt One é um parceiro nosso aqui de PAN, né? Ô, Gabriel, quando a gente fala de IAM e de PAN, a gente vê muita complementariedade, né? Muita convergência nesse tema. Inclusive, quando as empresas vão nos procurar, vêm nos procurar e tudo mais, muitas delas vêm falando de necessidade de IAM, PAN e tudo mais. Pensando nessa convergência, nessa complementaridade, né? O que você pode dizer para a gente de que forma que o PAN ele vai conseguir complementar as funções tradicionais, né, de um IAM na gestão, no gerenciamento das identidades e acessos, né? E como é que a gente pode alinhar essas duas abordagens para garantir tanto a segurança quanto a experiência dos usuários? Tem uma fórmula mágica para isso aí? Boa. Quem dera, né? Se tivesse ali a fórmula mágica, a gente seria mais feliz aí, mas de fato, isso muda de projeto para projeto, de empresa para empresa. É difícil a gente definir um script padrão para cada empresa, mas o que a gente tenta seguir são boas práticas para fazer com que empresas que já possuem um certo nível de maturidade com a gestão de identidade e acesso tendem a ter uma transição para proteção de acesso privilegiado de uma forma um pouco mais suave, né. Isso é padrão, isso não se discute, a gente vê isso no nosso dia a dia. Só que mesmo as empresas que não têm uma maturidade bem definida na área de políticas de identidade, segurança de identidades, elas podem sofrer um pouquinho mais? Podem, mas os benefícios que a gente entrega quando a gente olha para a proteção ter acesso privilegiado, o discurso do PAN como um todo, aí é uma outra camada, é um outro nível, são inúmeros benefícios, por exemplo, redução de riscos de vulnerabilidade, redução de mão de obra para fazer a gestão de acesso. Às vezes as empresas ali sofrem bastante com pessoas tendo que auditar ali, olhar log por log, tá tendo uma chuva de log ali para olhar o meu acesso e nem todo mundo tem tempo para ficar lendo, nem gosto para querer ficar lendo também log. Então, a economia de tempo e ter uma gestão de identidade focada em acesso privilegiado e entrega é um benefício extremamente grande. E quando a gente fala de projeto envolvendo os 2 discursos, caras, eu acho que, fica muito mais fácil de mensurar isso para o board e mostrar o quanto a gente está agregando ali o dia a dia daquela empresa. Então, eu gosto de resumir um pouco os 2 discursos em algumas frases. Uma delas é: a gente olha para o cenário de IAM como o ciclo de vida da identidade como um todo, e quando a gente quer olhar para um cenário de acesso privilegiado, a gente passa a analisar de fato ali o dia a dia da identidade, né? Porque eu estou gravando o acesso do cara, estou analisando o que o meu terceiro está fazendo no servidor, então eu estou de fato monitorando ali aquele dia a dia, só que de uma forma muito mais sustentável e muito mais produtiva para os gestores daquela empresa. Então, os benefícios são inúmeros, todas as empresas possuem acessos privilegiados, o importante é saber como analisar eles e aí só contar com a gente. Legal. Obrigado, Gabriel. Só complementando aqui, os outros painelistas aqui, vocês podem também complementar a pergunta, fazer questionamentos adicionais aqui para quem a gente está perguntando aqui, tá? Vamos fazer um negócio bem dinâmico aqui. O Mauro está aí também, Mauro. Se quiser, fica à vontade aí também para as Ah, perguntas. Eu eu sei que tenho. Eu não vou você gosta de resistir a fazer falar, uma. então vamos lá. Eu não vou resistir a fazer uma pergunta para o Roberto. Roberto, muito obrigado pela tua excelente palestra, tá? Conseguiu transformar um tema complexo, espinhoso, de um jeito que eu entendi. Então, parabéns. Eu nunca me esqueço, Roberto, que eu assisti uma vez, há muitos anos atrás, num evento nos Estados Unidos, uma palestra lá do Ray, né? Do Age of Spiritual Machines. Daí eles falavam lá no Singularity que ia acontecer que o bichinho ia ficar mais esperto que a gente, né? E agora começou de uns tempos para cá a inteligência artificial, leia-se LLM, que é uma das manifestações da IA, né? Não sendo religioso, mas é uma das manifestações do santo, porque alguns atribuem até milagres à IA, né? Eu falo para meus alunos, eu dou aula no curso de cibersegurança, então minha cadeira é processo de gestão de segurança. Eu digo para eles, gente, usem, mas só usem para aquilo que você conhece, para aquele tema que você domina, porque senão o bicho vai alucinar e você vai passar vergonha, né?
Aí eu queria aproveitar a tua experiência como pesquisador, com o contato que você tem com o mundo lá fora. Qual é a tua ideia do Singularity? Vai acontecer mesmo e se ainda é 2050? Porque eu, pessoalmente, estou cuidando de uma calculadora HP que eu tinha lá, eu dei uma polidinha nela, porque se acontecer o Singularity, eu quero poder provar que eu tratei muito bem a tataravó do cara que vai mandar. Então, é um pouco fora do tema de segurança, mas é de interesse realmente, quando eu encontro alguém que tem esse conhecimento, eu não resistir. Obrigado, Mauro, e obrigado de novo todo mundo, as palestras que eu assisti, essa participação. Mauro, quem falar para você que sabe tá chutando, meu, em qualquer lugar do mundo, eu desconfio. Primeiro que eu desconfio de alguém que fala, como já dizia o Niels Bohr lá no começo do século XX, fazer previsão é muito difícil, principalmente previsão sobre o futuro. É mais difícil ainda quando é previsão sobre o futuro. O pessoal chuta, viu? Não sei, eu acho que a questão aqui, nós aqui que estamos envolvidos nisso, eu acho maravilhoso tudo que está acontecendo com IA, com visão, eu trabalho nisso, sou apaixonado por isso, sou apaixonado por computação e tudo mais. Mas quando a gente faz ciência, tem dois aspectos sempre, né? Tem o maravilhamento, porque o cientista se maravilha com a natureza, se maravilha com as explicações, se maravilha com tudo, mas o cientista tem que ser cético. Porque maravilhamento sem ceticismo é tolice, é você ser bobo sobre qualquer teoria que você queira e ser um bobão que você não usa ceticismo. O cientista sempre coloca as teorias à prova, né? Daí algumas teorias vão ficando boas, por exemplo, sei lá, seleção darwiniana vai ficando boa, porque faz 150 anos que as pessoas atacam e ninguém consegue derrubar e você começa a confiar cada vez mais. Acho que para nós é importante perceber isso e aí prestar atenção na parte técnica. Acho que isso daí que tem que ser um aspecto bem importante. Eu gosto muito da questão da educação, do ensino, você falou isso. Eu acho que é a nossa missão nesse caso. Acho que muitas pessoas aqui que estão nos vendo são pessoas técnicas que cuidam de sistemas e tudo mais, mas nós cuidamos muito de nós com pessoas, né? A gente cuida de sistemas e cuida de pessoas. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Carlos, é que a maior falha de segurança nos sistemas normalmente são as pessoas. Não são, tem mais falha em pessoa do que em máquina, essas coisas assim. É importante a gente entender o que está por trás. Então, essa questão dos dados, que os dados, sim, eles podem colocar viés, então a gente tem que se preocupar muito. Essa questão que as máquinas, as LLMs são um exemplo, mas qualquer uma delas aí, qualquer outro tipo de tecnologia, a gente desconfia, tem que desconfiar o tempo inteiro. Você tem que ir lidando com a tecnologia, ela vai se aprimorando, assim como a teoria científica, ela vai melhorando, melhorando, melhorando. Chega uma hora que você confia cada vez mais. A gente confia, eu acompanhei muito a área de biometria. Quando eu fiz doutorado, já faz bastante tempo, eu estudava muito um cara chamado John Dogman, que é um professor de Cambridge, que inventou os primeiros algoritmos que funcionavam direitinho para fazer biometria de digitais. Isso na década de 80, final da década de 90. E eu lembro que o pessoal fala assim, agora ele vai ganhar muito dinheiro, porque com a tecnologia dele, daqui a pouco ninguém mais vai ter cartão de banco. Todo mundo vai usar a biometria e vai dar certo. E isso foi na década de 80. Agora tá mais ou menos assim, mas, gente, passou 35 anos para o troço funcionar direitinho. Agora funciona mais ou menos bem, mesmo assim falha, dependendo de onde você vai, falha. Então, acho que o nosso papel, Mauro, é desmistificar para as pessoas não acreditarem em bobagem, as pessoas começam a acreditar muito em bobagem. E aí ser responsável, porque a hora que você entende a tecnologia, você respeita, aí você toma cuidado para implementar direitinho. Então você tem que entender da onde veio o dataset, você tem que tentar compreender como você testa o dataset, porque ele pode estar enviesado, então quais são os problemas que podem existir com aquilo lá. Eu acho que, como tudo, a ciência, por um lado ela deixa mais árida porque perde um pouco o glamour, mas por outro lado você começa a confiar, você vai separando as coisas todas, você vê, acho que entendi o que está acontecendo, o sistema está funcionando mais ou menos bem. É por aí. Essa questão de singularidade, não sei dizer, viu? Eu acho que o risco... Sabe, quando eu fiz mestrado, tinha um amigo que falava muito, que era o seguinte, ele falava assim, Roberto, você faz mestrado em inteligência artificial? Acho isso aí legal. Mas você devia estudar a burrice natural, que vai ser mais útil para o ser humano se você entender a burrice natural do que a inteligência artificial.
E o perigo da inteligência artificial é a gente descobrir que a gente não é tão esperto assim. Então talvez a singularidade seja ao contrário. A gente descobre que a gente não é dos mais. O ser humano se acha muito especial demais, né? Por isso que a gente está destruindo o planeta e tudo mais. Talvez seja por aí, tenho certeza. Essa é a piada, né? O perigo não é a inteligência artificial, é a burrice natural, né? O É isso. Gardner já colocou o IA no vale da desilusão, né? Então está refletindo um pouco isso que a gente falou, no choque de realidade. É. Muito obrigado. Choque de realidade, desmistificar, tratar É. como uma tecnologia, tratar com cuidado, com responsabilidade, com conhecimento técnico, daí ela vai funcionando direitinho, devagarzinho ela vai. Era igual, não tinha aquele robô com o chapéu de bobo do Homem de Ferro, lembra que tinha um Aham. robozinho dele que você tem que ir tratando, uma hora ela vai aprendendo lá o negócio e começa a funcionar direitinho. Vai funcionar. Isso aí. Oi, Rafa, Acho que você levantou a mão aí? Tem algum eu ia ponto? falar isso. Tem gente com mão levantada. Fazendo até uma analogia, né, sobre o tema aí de IA e a questão da singularidade, é igualzinho à luz, né? Hoje é muito fácil você colocar na tomada e ligar o nosso equipamento elétrico, né? Mas por detrás tem toda uma infraestrutura, a gente tem bobinas, tem distribuidoras elétricas, então, creio que para chegar nessa singularidade tem muita infraestrutura ainda para a gente caminhar, para a gente integrar, né? Para justamente a gente colocar na tomada e funcionar, né? Então a gente acho que tem uma caminhada bem árdua aí, né? Longo caminho para o topo. E o seguinte, até hoje ninguém sabe direito, a grande maioria dos usuários não tem a menor ideia de como é que funciona a eletricidade, tá? Isso é É, restrito a alguns físicos. O Thomas Edison dizia, parece que uma mulher ah, questionou ele, minha senhora, eletricidade está aí, use. é, Então, IA, use, mas com cuidado, né? O NIST já lançou papers e materiais para ajudar maluco que nem eu, que trabalha com padrão e que ensina norma e padrão, a criar padrões, né? Uma norma de padrão para avaliar o risco, para criar controles para o uso da IA nas empresas, que é uma coisa que com certa tristeza eu vejo que ninguém está fazendo. Todo mundo compra, muita gente comprando hype, usando IA, mas às vezes é bom dar uma olhadinha na norma de controle, o que você está fazendo, que input você está dando. Bom, não vou repetir o brilhante do Robert, mas esse tipo de cuidado é muito importante, que é uma ferramenta nova, tem que ter cuidado, né? Todo cuidado é pouco. In God we trust, any others we monitors, né? Tem que vir um disclaimer, né? Use com moderação. É isso aí. Mas já que a gente está falando de IA, falando um pouco de machine learning aqui, deixa eu jogar uma para o Eric aqui, Eric. Tem a ver com o seu assunto aqui também. O Eric já é craque aqui, já está com a gente há vários anos aí. Para a gente jogar uma pergunta aqui para você, Eric. Você falou de UBA, né? User Behavior Analytics, né? Como é que, usando machine learning e tudo mais, IA, como é que isso pode ajudar, como é que o Uber ele pode ajudar as empresas a personalizar, por exemplo, política de acesso no IAM, falando de Uber, machine learning e IAM, com base, por exemplo, em padrões de comportamento, né? Como é que o Uber pode ajudar a personalizar essas políticas de acesso e como é que isso contribui com a segurança mais inteligente e adaptativa no mundo empresarial, Eric? Como é que você vê isso? Você sabe que é interessante essa questão de adaptativo aí, porque agora tem um novo, né, tem uma nova moda aí no mundo da segurança que é o CAR, né, que é justamente a gestão adaptativa de risco aí. E, bom, Carlos, antigamente era tudo muito estático, né? Você tinha regras, mas você tinha que definir ali, setar essas regras na mão. Você tinha thresholds ali, e esses thresholds você acertava conforme o vento ali da corporação indicava. Hoje, isso é muito mais automatizado, é muito mais inteligente ali através da machine learning. Então, e a gente tem visto, não só, né, aí falando de UBA, mas muitas ferramentas de segurança usando ali IA para, né, esse aspecto de machine learning, essa parte de IA aí, para ser mais inteligente. Então, acho que assim, ó, não vamos viajar, né? Acho que esse é o ponto aqui, né? A gente poderia falar de machine learning viajando, mas sem viajar, o que existe hoje? Existe sim uma interpretação, né? A machine learning trabalhando ali para interpretar melhor o comportamento de um usuário, de um conjunto de usuários, e em cima dessa interpretação de usuários ou conjunto de usuários, você tem ali outputs que te ajudam a melhorar ao setar a sua política de segurança, né? E seja ela uma política de acesso condicional, seja ela, por exemplo, a gente tem casos, por exemplo, de soluções onde
trazem ali, o usuário ele tem vários tipos de acesso, não dá para consolidar esse acesso dentro de um perfil, por exemplo, trazendo para o lado de IAM ali, né, fazendo essa gestão. Então, a gente começa a ter uma inteligência maior, eu não tenho que ficar suando tanto, né? Eu tenho menos suor ali, muito mais, vamos por assim, menos respiração, muito mais inspiração através dessas soluções. Mas é óbvio que assim, né? Aí depende se é orange, se é red, se é blue, se é green. A gente tem todo o arco-íris hoje de times de segurança. O que a gente tem que ter é uma interação ali entre a defesa e o ataque, né? Vamos dizer assim. Então, o Red Team está ali atuando, o time de orange, vamos falar dos nomes corretos, está ali atuando em incidente, e o time de blue ali está protegendo. Então, ter essa comunicação, usar os outputs de machine learning para fazer os inputs ali das políticas, melhorar as políticas. É basicamente ali um PDCA, lições aprendidas e vamos atuar aqui, vamos melhorar o que a gente tem. Perfeito, sempre com o pé no chão, né? Como você falou, não vamos viajar muito, volta para o planeta Terra e seguimos em frente. Desculpa até cortar você, Fausto, mas só para... eu vou colocar um SOAR aqui, esse SOAR ele vai conectar com o NDR e vai fazer tudo automático, os robozinhos. Cara, vamos devagar, né? Não chega nesse... A gente tem que tomar cuidado, porque os cenários são inúmeros, SOAR é excelente, mas a gente, né, vamos aos pouquinhos aí, a gente tem inúmeras situações. Vou lá. Perfeito. Mauro, posso seguir aqui? Tem um comentário? Fausto Tá quer falar. mudo. Tá Fausto mudo. quer falar. Opa, Rafael, desculpa, vai, segue lá. Na verdade, o Fausto quer falar. O Fausto está lá levantando Não vi, a mão. Fausto, desculpa. Levantou a mão aí. Você me trata assim sempre, né, Carlão? Tudo bem. Desculpa aí. Você sabe que esse assunto de inteligência artificial é uma delícia, né? Eu fiz um curso outro dia na ABS, né, Associação Brasileira de Software, e um curso bastante amplo, bem genérico de IA, e foi uma delícia. Foi uma sexta-feira à noite, ó, terminou às 10 e pouco da noite, a gente não queria sair do curso, né? Pra você ter ideia de como o troço foi. E a gente fala de inteligência artificial para ajudar os times de segurança da informação a se armarem, né, a organizarem melhor a casa, a criarem melhores ferramentas, tá? Mas outro dia, cara, eu estava lendo um documento que chama Navigating the Dark Side of AI. Então a gente acha que é só a gente, né, os bonitões aqui, os caras de segurança estão se preparando para montar o seu arcabouço aqui de ferramentas para se defender dos atacantes, mas os caras também estão. E aí eles podem usar as ferramentas de AI para uma pancada de coisas, né? Ataques convincentes de engenharia social em escala, malware de extração de documentos para tornar ataques mais eficientes, evasão de reconhecimento de imagem e biometria de voz, ataque de ransomware por meio de direcionamento e evasão inteligente, poluição de dados, identificando pontos cegos em regras de detecção e por aí vai, cara. Então, assim, o bicho está pegando, né? Como se diz, ou como se dizia na minha época, que eu sou um cara jovem, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção mesmo, né? Era essa a minha contribuição aqui, não sei se ajudei em alguma coisa. Ajudou bastante. Valeu, obrigado. Eu não tinha visto, desculpa mais uma vez, não tinha visto. Agora eu vi. Rogério, com a mão alta lá. Ó. Brincadeira com Carlos, você. Rogério. Você me viu agora, Carlos? Agora eu vi, estou atento agora. Não, só para pegar esse gancho do Fausto, acho que tem uma questão aí super importante, esse lado negro aí da IA, né? Se me permitem dar um exemplo prático, né? Porque às vezes a gente acha também que as coisas estão distantes da gente e a gente é surpreendido com notícias, né? Essa semana mesmo surgiu uma notícia de uma operação da Polícia Federal que prendeu uma quadrilha que fazia fraudes através de deepfake, né? Então, provavelmente eles usaram algum mecanismo automatizado aí para poder usar deepfakes para fazer autenticação em instituições financeiras, né? Então,
pegando o teu gancho aí, Fausto, o lado negro da força, ele é prático, né? Não é algo aí só que está nas literaturas, não, é algo prático que a gente já está vendo aí no dia a dia. Super importante também esse ponto que o Abel comentou também, de integração dos vários times de segurança, e uma nova tendência também que está sendo debatida aí é a integração de cyber com prevenção a fraudes. Eu acho que os assuntos estão muito próximos e tem muita intersecção de práticas aqui que vale a gente ficar de olho, pessoal. Perfeito, Rogério. Deixa eu só. Vamos colocar os participantes no painel aqui também. Chegou uma pergunta aqui, daí depois eu volto para as perguntas direcionadas, tá? Eu vou fazer geral aqui, por favor. Quem se sentir confortável para responder, pode abrir o microfone e responder. É uma pergunta do Gonçalves, tá? Até ele colocou aqui. Essa vai para todos os painelistas. Sabemos que precisamos elencar os sistemas críticos para integrar com o IGA. Nessa, deixamos um enorme gap em sistemas satélites, não contemplados no IGA, que juntos e com o MERGE têm um poder ofensivo que pode ser igual ou superior aos sistemas críticos. Como é que vocês lidam com isso? Essa deixa aberta aí para quem quiser, pode abrir o microfone. Eu posso começar rapidinho aqui para depois dar o painel que sabe ajudar os demais, tá? O RSA de São Francisco desse ano, o tema era a arte do possível. E se isso não representa o que é segurança de informação, eu não conheço segurança de informação, a arte do possível. Então, como é que você põe uma camada de governança? Não consegue automatizar? Integra com o teu sistema de chamados, pelo menos. Você vai ter um chamado abrindo, um chamado que vai ter um número para você acompanhar e poder auditar e ter rastreabilidade. E quando tiver que revogar o direito, eu abro um outro chamado. Então, você vai fazendo na arte do possível. Isso aí. O Eric também levantou a mão. Eu queria dar o meu pitaco também. Quando a gente fala de IAM, a gente não está falando só de solução, só de plataforma, só de tecnologia. A gente está falando de processo, pessoa. Então, isso que o Mauro falou é extremamente importante. A gente está construindo processos. Como que isso vai funcionar? Se vai ter pessoas no meio, ou isso vai ser automatizado? Isso independente. Agora, um outro aspecto importante também. Não quer dizer porque eu implementei, e aí eu não estou falando só de sistema legado, eu estou falando de sistemas que não são críticos, mas que são totalmente integráveis, por assim dizer. Não é porque a empresa ela integrou ali ou colocou os críticos no arcabouço ali de AM que o trabalho acabou. E a AM eu vejo como um programa, é algo que deve ser contínuo, né? Beleza, ataquei o que era mais crítico, agora eu vou para aquilo que não é tão crítico, mas é importante. Então, não é simplesmente algo de tiro curto ali, um sprint, ou que seja 3 anos, fiz um PDSI ali e acabou. Não, é algo que eu vou ter que insumar, colocar esteira ali, quando entrar uma nova aplicação, eu já tenho processos para integrar aquele sistema dentro do gerenciamento de identidades e acessos. Corroborando aí com o Eric, acho que é importante dizer que quando você implanta uma solução de gestão de identidades e acessos, não é next, next, finish. Né? Você tem todo um trabalho de inteligência para identificar sistemas, né? Fazer um trabalho de assessment para entender suas pessoas, os processos, fazer RBAC, o SOD, né? Cara, tem um trabalho bastante árduo aí, né? Não é simplesinho. E o trabalho de implementação de um IAM, ele leva normalmente alguns meses, às vezes ano. Né? Talvez até ultrapassa ano, depende do tamanho da corporação. Então, isso que você está falando de deixar alguns sistemas para trás, isso vai acontecer durante o processo de implementação do IAM. Você vai gradativamente implementando os sistemas, né, mais críticos, começa pelo serviço de diretório e tal, né, os autoritativos, e aí você segue o caminho, né, vai botando na fila aquilo que é possível, que faz mais sentido dentro da tua estrutura de projeto. Então, assim, isso vai acontecer naturalmente. Você vai deixar alguns sistemas para trás e tal. E você vai dando a forma que o Mauro explicou. Inclusive, estou com um livrinho do Mauro aqui na mão, tem algumas dicas interessantes aqui. Ó, Mauro, eu quero royalties aqui um pouquinho, eu quero uma comissão sobre o teu livro, cara. Tá? Só para avisar. Tá no mudo, Mauro. Deixa eu só... Bom, alguém tem mais algum comentário em cima dessa pergunta do Gonçalves? Então, só pegando um gancho aí no que a gente respondeu, né? A gente falou um pouco de metodologia, né? De estratégia de projeto aqui, permeou um pouco esse tema. Eu queria voltar essa para o Camilo agora, porque
O projeto que o Camilo está fazendo na Smart Fit é o projeto que a gente da Trust acredita que é o projeto vencedor. Fazer em etapas, começar com o mais crítico, ter os quick wins ali, pegar atração e tudo mais. Pensando nesse projeto vencedor, ô Camilo, o que você pode trazer para a gente aqui, até para as pessoas que estão assistindo e estão pensando em implantar um programa de IAM, um projeto de IAM, quais foram os três ou dois principais desafios que você enfrentou, mesmo tendo essa estratégia vencedora, você está tendo desafio, com certeza. Me fala aí, fala pra gente aí os dois principais ou três principais que você está enfrentando ou já enfrentou e como é que você está superando isso. Legal. Eu acho que, dando meus 5 centavos aqui, eu acho que um dos principais, e aí eu acho que foi citado um pouco nas respostas anteriores aí, é relacionado ao mapeamento de todo o perfil, né? Então, não é next, finish, né? Como foi citado aqui, eu acho que tem todo o mapeamento em 6 mãos, né? Então, a gente fez isso com diversos... tanto com a pessoa de segurança, né, partindo para a gestão de entidade, partindo para a gestão para o meu time de infraestrutura, a gente sentou e mapeou um perfil que estivesse adequado para a gente sanar o problema de criação de novos usuários aí, como eu disse, dos 80% das nossas redes de academia, né? Então, essa criação de perfil, ela foi um desafio, né? E eu acho que isso tem que se ter esse cuidado para fazer essa esse mapeamento, né, de todo esse perfil antes efetivamente de aplicar. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante. O outro desafio, né, é quando a gente vai para a gestão de fornecedores, né? Então, mais uma vez, eu acho que não é único da Smart Fit isso, né? Muitas empresas possuem fornecedores, terceiros, PJs, né, franquias, etc. E a gestão disso é algo desafiador, né? Então, a gente mapear todos os contratos que nós temos, né? Permissionamento desses contratos, de como que a gente vai gerir isso, né? Eu acho que é algo também muito complexo, que a gente se esbarrou, né? Onde a gente teve que envolver, inclusive, área de fornecedores, jurídica, contratos, para a gente chegar e mapear todo um perfil, né? Relacionado para esse público também, né? Que é, mais uma vez, acho que é uma realidade da maioria das empresas, né? Que não é todo mundo tá bonitinho lá no sistema de RH, um ADP, onde a gente integra isso 100%. Então, eu acho que é muito importante ter esse cuidado e esse mapeamento também, e esse olhar para quando a gente fala de fornecedores. Análise crítica de fornecedores e contratos, etc. Tá? Eu acho que, por último, como eu disse também, é a gente trazer alguns vieses de segurança. Então, quando a gente fez todo o mapeamento, a gente tinha toda essa parte de saneamento de segurança dos perfis que já existiam. Desculpa. E a gente teve que mapear acesso por acesso, local de pasta, e aí ter toda uma reformulação também, mais uma vez, de governança, né, para que a gente pudesse implementar o IAM. Então, fazendo aí um resumão, é basicamente olhar para esses permissionamentos, para a gestão de fornecedores, ter esse plan, né, antes do bem executado e mapeado aí, junto com as partes, né, então, mais uma vez, a Trust nos apoiou bastante, a gente tem todo um time lá que tem nos apoiado, a gente faz reuniões estratégicas, né, checkpoints, tem um GP cuidando disso, e aí a gente elencou os 7 principais ambientes mais críticos, com maior número de informações sigilosas, né, com maior cuidado. Então, isso foi o que a gente fez nesse primeiro momento, né, não esquecendo dos demais. E os demais foi o que o Mauro comentou, né, a gente segue o processo interno via ITSM, fazendo todo o fluxo de solicitação de acesso, né, a gente não deixou de olhar para eles e de ter um olhar para segurança. A gente pretende sim expandir, né, os nossos sistemas, nossos ambientes para dentro do IAM, mas a gente teve esses cuidados aí, tá? Espero que eu tenha respondido aí, Carlos. Respondeu, perfeito. Eu acho que o Gabriel quer complementar alguma coisa aí, Gabriel. Isso, eu queria complementar uma fala bem legal que o Camilo fez, que é a gestão de acesso para terceiro, fornecedor, né? A linha
de vulnerabilidade que se existe ao não fazer uma gestão de terceiros, ela é imensa. Se vocês forem ver os principais ataques que acontecem nas grandes empresas, nas Big Fours, em diversas empresas grandes, começa por conta de um terceiro que tem algum tipo de pingo, por menor que seja, na infraestrutura daquela empresa. E quando a gente faz toda uma estruturação focando quais são os tipos de acessos que o terceiro tem, por quanto tempo ele deveria ter aquele acesso, qual que é o nível de acesso, analisar o comportamento dele, como a gente viu aqui no IM Summit hoje, olhando para uma linha de Behavior Analytics, analisar quem deveria ser o gestor daquele terceiro, quem analisa o tipo de contrato que ele tem, tudo isso traz um ganho absurdo para a empresa e só facilita quando a gente olha para uma linha de criação de política de segurança de identidade para terceiros. Tá? E faz muito mais fácil seguir uma política dessa quando a gente tem essas definições ali bem claras, né? Então, o acesso de terceiro, principalmente quando a gente fala para uma linha de acesso privilegiado, ele é muito importante, deve ser com toda certeza auditado, controlado, e somente deveria ter acesso o terceiro ali que visualizar aquilo que ele realmente precisa, né? Sempre olhando para um cenário de Zero Trust focado fortemente para o terceiro, né? Principalmente o terceiro. Às vezes tem empresa que sofre em implementar cenários de Zero Trust, mas, meu, se o teu terceiro ali já está com o Zero Trust implementado na veia, um nível de segurança mínimo existe ali. Então, deem uma atenção especial para quando a gente fala de terceiros acessando o ambiente aí de vocês no dia a dia. Eu acho legal falar, na apresentação que a gente citou 3 casos da Target, da Uber e da Capital One, antes de falar daquele caso no Brasil. Eu não posso citar o nome da instituição, mas o caso da Target, se eu não estou enganado, foi um comprometimento de um terceiro que acabou dando vazão aí a uma série de informações de cartão de crédito dos clientes da Target, né? Então, entrou por um fornecedor, cara. Então, é isso que você está falando mesmo. Muitos casos vão do jeito que você está falando mesmo. Então, corroboro contigo e com o nosso outro colega. Tem gente que começa até as políticas de identidades em terceiro, antes de começar internamente. Já vi isso acontecer. É uma dica também. Legal. Faustinho, já que você corroborou aí com o Gabriel, eu já vou mandar a próxima para você, então, cara. Pega Você leve, tá, Marcão. Pega leve. assim, o Leandro aí para te ajudar. Vai Vamos lá. devagar, cara. Eu tô sem meu melhor jogador aqui, hein, cara. Vamos lá. Quando a gente fala, eu vou falar da área da saúde, mas você pode estender para outras áreas também, Tá e bom. que tem alto valor nos dados, né? Quando a gente fala de saúde, complexidade de acesso, né, nos ambientes hospitalares. Uhum. Considerando a gestão de identidade de acesso como primeira linha de defesa, como vocês trouxeram, né? Como é que o GIA ele pode ser utilizado para proteger informações sensíveis, mas ao mesmo tempo garantir que profissionais tenham acesso rápido e seguro no momento certo? Não precisa focar só na área da saúde, tá? Você pode trazer sua experiência, várias experiências que você tem em outras áreas aí e tudo mais, nesse tema aí para a gente, por favor. Eu acho que o GIA, Eu queria, como... Fausto, deixa eu te envenenar um pouquinho mais, Vai lá. que é o seguinte. A gente falou aqui de segurança, proteção, de problema, dificuldade. Vamos transformar isso numa forma de ganhar dinheiro. Eu não posso contar o santo, mas eu posso dar uma ideia do milagre. Eu estou trabalhando num projeto, conversando com um cliente específico lá, não vou citar, mas a ideia dele é o seguinte: eles têm dados, eles têm pessoas. Agora tu falou em valor de pessoas, dados, né? Que ele sabe quem é a pessoa. Ele colocando usando essas pessoas, usando um ambiente de autenticação similar, depois eu queria também que o Rafael comentasse, ou seja, dando uma autenticação segura, o que ele está pensando em fazer? Ele está pensando em ser um provedor de autenticação. Então, uma loja, vou dar um exemplo bem genérico, uma loja, outra empresa, ela, ao vender para alguém, ela vai usar a autenticação desse meu cliente, ou seja, sei lá, vamos fazer de conta que é um time de futebol, né? Não é um time de futebol, então eu posso dar um exemplo de um time de futebol. Então você é sócio do time,
você se cadastrou no time e você tem lá um autenticador com multifator. Aí a loja que vende chuteira, ela vai, eu vou comprar chuteira na loja, tem um botãozinho autentique como sócio torcedor. Eu clico ali, coloco o multifator, autentiquei, entrei, a loja vai saber que a chance de fraude é muito menor do que de um cara qualquer que está querendo me comprar, sabe Deus quem é. E o clube ganha lá seu pinga no mês, todo mês, ou seja, tu gera um ecossistema produtivo, né? Eu estou provocando isso porque não ouvi muitas vezes isso, eu queria ver se faz sentido em alguns comentários. Eu ia pedir um comentário do Fausto, que é o técnico mais comercial que eu conheço, o Rafael, que mencionou exatamente o mecanismo técnico para fazer isso, e depois talvez dos clientes aí que tem massa de dados, né? Que tem pessoas, se isso faz sentido, se já passou isso pela cabeça de alguém, tá? E eu não vou cobrar royalties do projeto, viu, Fausto? Pode usar para montar um ecossistema desses, tá? Não, legal. Na verdade, eu queria começar falando um pouquinho dos dois relatórios que a gente comentou na nossa apresentação, né? Porque o Carlão falou da área da saúde, né? E a gente deu uma estudada nos relatórios da Ponemon com a Proofpoint, né? E a gente acabou citando algumas coisas bastante interessantes nesse relatório, buscando aqui. Falava que 92% das organizações sofreram um ataque cibernético nos últimos 12 meses, né? E que o custo médio do ataque ultrapassou 4,7 milhões. Isso aqui é a média, né? Porque teve ataques que custaram muito mais caro, outros mais baratos, mas na média deu esse troço. E aí, se você vai para o da IBM, tem um parágrafo que diz o seguinte: a saúde teve novamente o maior custo entre os setores. O custo médio da violação no setor da saúde caiu 10% para 9,7 milhões, mas esse fator não foi suficiente para tirá-lo dos setores mais caros em termos de violações. Óbvio, porque ele é foco, né? Então, a primeira coisa é saúde é foco, né? Então, é só para deixar claro que a gente está realmente falando que saúde é foco. Ao mesmo tempo que saúde é foco, a gente tem um universo de personas dentro da saúde bastante diverso, porque a gente fala de médico, a gente fala de enfermeiro, a gente fala, né, dos terceiros que atendem, né, clínica, hospital, que fazem um monte de coisa, mas a gente fala também de uma persona muito específica chamada paciente, né, o cara que ele é atendido em vários lugares, tanto remotamente como dentro de casa. Em outros mercados, você falar, por exemplo, de varejo, é comum você falar de um CIAM para varejo, né, do IAM e do CIAM. Então, a gente misturou alguns conceitos aqui, Mauro. A gente fala do gestão de identidades e acesso para dentro de casa, para o mundo corporativo, é muito comum falar do IAM para dentro de casa, e para o CIAM para atender os seus clientes, né? É meio estranho você falar de CIAM para cliente, porque você não é cliente, bem, é paciente, né? Você está atendendo um ser humano que está precisando de um atendimento médico, né? Mas o conceito é muito parecido. Então, como é que eu atendo esse cara? Como é que eu garanto que esse cara, realmente o cara que está extraindo o exame que ele fez lá no laboratório, ou que ele vai ser atendido né? Então, o IAM, o CIAM, ele vai ter o mesmo papel, ele vai garantir que aquele cara é realmente a pessoa que precisa fazer aquele exame naquele equipamento médico caro, que vai precisar depois tirar aquele exame que tem um dado sensível que só ele pode extrair com determinadas informações, e aí você tem uma série de tecnologias que você pode associar à gestão de identidades e acessos, aí single sign-on, multifator de autenticação, tokenização, e aí os nossos amigos podem colaborar, né, com as tecnologias que eles quiserem, biometria e por aí vai. Não sei se eu consegui ajudar ou responder da forma correta. Ajudei? Não. Ajudou, Paulo. Até na minha apresentação, a visão exatamente é essa, né? Assim, a gente garantir uma experiência para o usuário final, mas, no final das contas, quem usa é que gera retorno para a empresa, né? A gente está numa economia digital onde o uso, né, da informação, o acesso da informação que seja, é que traz retorno para a companhia. Então, a gente tem o Camilo está com o desafio aí de trazer para os alunos, por exemplo, é a receita dele, então a gente está transformando o IAM, está falando de um IAM
que em tese é um projeto custo, mas está ligado diretamente agora ao negócio, né? Porque a segurança tem que trazer o negócio, mas também tem que garantir a usabilidade do usuário. Então, a usabilidade versus a segurança, ela tem que caminhar junto. E um dos pilares que até eu comentei é a identidade e ter todo esse controle. Só que imagina que agora o mundo é diferente, o mundo não é mais dentro de casa, o mundo é fora do teu controle. É um celular que não é seu, né? Às vezes é o WhatsApp, que também não é seu, é algo público, e como é que a gente garante isso, né? De uma forma, aplicando as métricas, aplicando a metodologia de um IAM, de um processo. Como você comentou, tá, Fausto, eu concordo, no SIAM, IAM, na verdade, não, é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, né? Que não faz mais parte do nosso controle. Eu não sei qual a sigla que a gente vai utilizar isso, né? Eu acho que não tem sigla para isso. E porque não necessariamente um CIAM vai atender, não necessariamente o IAM vai atender, mas sim, nós estamos numa era de termos que fazer a gestão, né, de um ambiente que não é nosso. Eu acho que esse que é o ponto, né? O dispositivo não é nosso, às vezes a aplicação é nossa, a gente sofre ataque. E aquelas métricas que eu coletei são métricas Brasil, isso do mercado financeiro e de seguradoras, healthcare, é esse número que você comentou também, tá, Fausto? Eu também comentar, a nova guerra é cibernética, tá bem anunciado isso. Então, se a gente não ter esse controle mínimo, né, da identidade, e hoje, cada vez mais, o telefone ele é um objeto que faz parte do nosso corpo. Hoje, todo mundo faz tudo por telefone. Então, tem que ser considerado dentro da disciplina de acessos e dentro da disciplina de identidade. Eu entendo que isso aí não pode sair, tá? Isso aí pode, a gente não pode não contar com isso, né? E tudo isso a gente tem que transformar, no final das contas, em melhor experiência e gerar negócio. Aí eu vou pegar o exemplo do Camilo. Eu posso ter um aplicativo extremamente seguro, mas o aluno ele não consegue passar na catraca, passando lá o smartwatch dele, por exemplo. Não adianta exatamente em nada, né? Então, esse é o grande desafio do nosso time de segurança aí. Acho que o Eric, o Rogério quer contribuir também. Rafael, acho que pegando um gancho do que você, o Fausto, comentou, e outras pessoas aqui também que estão com a gente, né? Só queria fazer duas considerações rápidas aqui, só complementando o que vocês já falaram, né? Sem dúvida, né? A gente existe para também viabilizar negócios, né? Até comentei lá na minha apresentação, e eu estou super de acordo com vocês, são vários os exemplos. Se não tiver aluno, no caso aí da Smart Fit, não tem negócio, não tem segurança, não tem nada, então super de acordo com esse conceito, né? E recentemente eu tive num evento de segurança, uma pessoa falou uma frase bastante, aquelas frases polêmicas, né? Mas acho que super relevantes para nossa reflexão, né? Ele brincou falando assim, os hackers ultimamente não invadem mais sistema, né? Eles ganham acesso. Acho que isso resume talvez muito do que a gente falou hoje aqui durante o dia de proteção de identidade, proteção de acesso, seja para o mundo interno, seja para cliente, seja para o mundo externo. O pessoal que está no mundo do crime hoje ganha acesso, né? E normalmente através de identidades válidas com acessos válidos, né? Até um outro ponto também, eu cortei até o Eric, mas só pegando a fala do Rogério, e hoje hoje nós temos que ser inovadores na gestão do novo, né? Às vezes aplicar coisas antigas é válida, mas tem que ser algo novo. Então vou dar um exemplo. Todo banco tinha um OTP, né? O OTP hoje ele é fraudado. Então assim, quando a gente vai estar falando de um ecossistema que não é o nosso, que na verdade eu brinco assim, você está no meio de todo mundo, né? Vai vir tiroteio para tudo que é lado, né? Eu sou aqui do Rio, vem tiroteio para tudo que é lado. Você tem que saber se defender e se resguardar, né? Então é um desafio tremendo, né? É um desafio e realmente dos principais ataques, só reforçando a apresentação, dos top 10, a gente está falando de 3 são voltados à identidade e acesso. É muita coisa, a gente está falando de 30% de tudo que acontece de ataques, os principais ataques, é baseado em identidade e controle de acesso, né, para fazer uma transação que seja. O Eric acho que vai falar um pouquinho.
Não, só jogando os meus 2 centavos aí, né? Até pegando esse gancho aí, como que a gente vende isso daí, que eu acho que isso é interessante. Porque quando a gente fala em segurança, para eu vender um orçamento de segurança, eu estou falando em prevenção de custo, eu não estou falando em nada de retorno. Estou falando naquilo, no hipotético que eu não deixo de gastar. Então, é bem complicado. Mas na questão de AM, o que eu vejo assim também é o retorno em cima do que a gente pode dar de produtividade e como vocês disseram aí, própria questão da experiência do usuário. Então, se a gente cria, por exemplo, mecanismos de automação de entrega de acesso, birthright, seja lá o que for, o cara entrou na empresa, e aí, independente se é uma empresa de saúde ou qualquer outra, ao invés de ele esperar 7, 14 dias para ter todos os acessos que ele precisa ali para ele começar a trabalhar, mas já criou ali a RBAC dele, já sabe certinho, e entregou isso aí, criou a identidade e entregou para ele. Olha o que eu estou ganhando, olha o que a empresa está ganhando ali de produtividade. Reduziu de 14 para 2 dias que seja. Então a gente começa a olhar em números proativos e consegue transformar isso daí, né, em um ROI efetivo. E o mesmo para a experiência de usuário. A experiência do usuário não é tão quantitativa, é muito mais qualitativa, mas, pô, se eu entrego um password reset para o cara ali, que ele não precisa ficar se matando, perdendo 3, 4 horas ali, em 2, 3 minutos ele consegue fazer isso, poxa, isso aí para mim lá no final do dia, eu consigo ganhar pontos ali, até com a linha executiva, para continuar o programa. Então, e aí me dá para vender, dá para vender muito bem, até diferente do que, né, segurança, que é muito mais evitar prevenção, eu consigo entregar não só segurança, mas ali proatividade, produtividade e experiência de usuário. Eu acabei de só para contribuir, tem um caso de uso público num hospital particular aqui do Rio de Janeiro, envolvendo um casal de artistas, não sei que já tem um tempo já isso, né, que tiraram uma foto da criança e através da rede Wi-Fi do próprio hospital publicaram na internet e o hospital tomou um processo desses artistas. Eu não queria que ninguém mandou tirar foto do filho dele, que eles não deram permissão para isso. Então, no final das contas, o processo que o hospital tomou foi baseado no acesso ao Wi-Fi, né? Não só de tirar só o fotógrafo tirar foto, mas o envio através do Wi-Fi da infraestrutura do hospital, que se tornou corresponsável. Olha o quão é sério, isso é real, sai em jornais aí, né? Por causa de uma foto utilizada dentro de uma infraestrutura hospitalar, né? Algo que, em tese, é comum, né? Mas que gerou aí uma... E o casal de artistas ganharam, né? Então, gerou-se uma polêmica aqui no Rio gigantesca sobre isso. Mas, de novo, falta de controle de acesso em algo bem simples, que é a famosa Wi-Fi, né? Então, é algo que é real. Então, quanto mais, como pegando o que o Eric comentou, a gente consegue justificar a IAM, controle de acesso, identidade. Sim, é um trabalho árduo, mas a gente consegue comprovar quando está alinhado ao negócio, né? Então, isso é algo muito sério. Legal. Só trazendo mais uma vez os participantes para o painel aqui, a gente tem um comentário no YouTube. Essa eu vou pedir para o Mauro colaborar com a gente. O João Paulo, tá? Ele falou aqui: eu já tive problemas mesmo com uma ferramenta de AM instalada, na época por conta de integrações manuais. A pessoa saiu e continuou com acesso ao CRM pelo fato da integração ser manual. Com isso, ele acessava a base de clientes, só detectamos isso 3 meses depois na validação trimestral. Mauro, isso aqui a gente tem uma solução para isso, né? Estamos falando aqui de contas órfãs, alguma coisa nesse sentido. Eu queria só que vocês explanassem um pouco em relação Estamos a isso. falando de contas órfãs, estamos falando de processo aí, parafraseando, eu acho, o Eric que comentou lá atrás, tá? O processo é garantir que quem foi embora perdeu o direito. Isso pode ser lá no tempo que eu fiz faculdade, que era papiro egípcio, né? Eu posso provar que não foi pedra lascada, né? Tínhamos papiros egípcios naquela época, tá? E isso evolui para um primeiro momento para ter um CRM, um sistema de ticket. Você vai abrir o ticket e esse ticket pode ser aberto hoje por um humano, mas ele pode ser aberto pelo IAM. E o IAM monitora o fechamento desse ticket.
Então, um processo bem simples é o IAM abre o ticket, por exemplo, de revogação e você seta ele para contar o tempo. Se em 24 horas aquele ticket não for fechado, ele abre um incidente de segurança. Isso você vai estar fazendo automação com uma governança que eu chamo de confiança, né? Que o técnico executou. Se você quiser dar um passo a mais, existem mecanismos semi-automatizados, onde você gera um relatório daquele sistema, por exemplo, e traz para o IAM. O IAM vai, então, fazer uma conciliação e vai dizer, opa, esse relatório que você me trouxe, que contém os usuários do teu sistema, não está compatível com o registro que eu tenho. Como trabalho de relatório, isso pode ser feito semanalmente, não sei se precisa fazer todo dia, mas semanalmente já encurtaria enormemente o tempo, né? Lembrando que isso seria um controle compensatório, né? Você vai ter o ticket aberto e espera-se que as pessoas cumpram o ticket, tem até um outro SLA, mas você gera uma divergência semi-automatizada para garantir que mesmo aquele ticket manual foi executado, né? Então, para tudo tem jeito, fora a morte e os impostos, dizia o Benjamin Franklin. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final aqui. Mauro, você tem mais alguma consideração aí para algum painelista aqui? Eu agradecer a todos pela presença, tá? E pelo conhecimento que agregaram, tá? Não só para mim, mas acredito que para todos que tiveram a oportunidade de assistir. Muito obrigado.